interessante. É a fonte legissenado.gov.br de 2014 adaptado. Beleza, ela destaca o seguinte, questão do início da Primeira República, né? Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, 1890. Dos crimes contra a saúde pública, artigo 156. Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte dentária ou a farmácia, praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. Artigo 158. Ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo, sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado curandeiro. Beleza, aí a questão é a seguinte: no início da Primeira República, a legislação penal vigente evidenciava o quê? Gente, desculpa que sono. Nossa, bora lá, vamos estudar, não vamos poder, não vamos desistir, né? Não podemos desanimar, gente, bora lá. Sai sono, sai preguiça. A. Negligência das religiões cristãs sobre as moléstias. B. Desconhecimento das origens das crenças tradicionais. C. Preferência da população pelos tratamentos alopáticos. D. Abandono pela comunidade das práticas terapêuticas de magia, ou é condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura? Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, gente, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Deixa eu colocar aqui pra vocês, espera aí. Aqui, ó, vamos lá, ó. Letra E, tá bom? É a resposta certa, né? A gente tá em aqui, ó, Primeira República. No início da Primeira República, né, a legislação penal vigente, né, aqui no caso, vai evidenciar o quê, gente? A condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura. Por que não são as outras? É importante a gente ter em mente que esse artigo aqui, né, da Primeira República, né, do Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, dos crimes contra a saúde, ele remete muito, olha só, exercer a medicina em qualquer um dos seus ramos de arte, né, que no caso dentário, farmácia, praticar homeopatia, dosimetria, hipnotismo, magnetismo animal, sem estar, então é proibido, olha só, sem estar habilitado às leis. Então quer dizer que não pode? Pode, porém, é proibido, né, porém, entretanto, contudo, todavia, é proibido sem estar habilitado. Tá certo? E olha só, o segundo artigo, né? Ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo, né? Para uso interno ou externo sobre qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos, fazendo o exercimento aqui, ó. Fazendo ou exercendo o ofício de curandeiro também. Ou seja, aqui era proibido. Então, aqui a gente tem esses artigos, essas leis que estão aqui proibindo e constatando aqui, né, aqui no caso, destacando, né, que são crimes contra a saúde pública esses exercícios, né. É importante a gente ter em mente que esse foi um código penal aí durante, dos Estados Unidos do Brasil, né, que no caso, durante a Primeira República, no início da Primeira República, né, que foi aí lançada essa legislação penal vigente, tá certo? Então, isso que ela vem trazer. Por que não são as outras? Olha só, essa legislação vai evidenciar a negligência das religiões? Não, gente, a gente não tem aqui destacando a questão religiosa. É certo que nesse período estava se separando a igreja e o Estado, né? Mas aqui não é a questão religiosa, né? Apesar de destacar aqui, na verdade, não destaca a questão, o quesito religioso aqui, não. Olha só, desconhecimento das origens das crenças tradicionais também não tem nada a ver, né, gente? Preferência da população pelos tratamentos alopáticos também não, né? A questão não vem destacando isso. Ela vem destacando sobre atividades exercidas, né? Sobre homeopatia, né? Outras questões. Mas ela vem destacando também, ó, proibido
o ofício, né, denominado curandeiro. Então, assim, não está destacando a preferência da população, não é o caso, né? Abandono pela comunidade das práticas terapêuticas de magia. Aqui no caso, a questão destaca sobre curandeiro, né? Olha só, que é proibido também ministrar, é um crime, né? Ministrar ou simplesmente prescrever por meio curativo para uso interno ou externo sobre qualquer forma preparada, né? O exercício, ou aqui no caso, né, de natureza, enfim, exercendo o ofício de curandeiro. Então, não é somente abandono da comunidade das práticas terapêuticas de magia. A gente tem um artigo como um todo, né? E também a questão de que é proibido exercer, olha só, em qualquer um dos seus ramos, né? Arte dentária, farmácia, praticar homeopatia, enfim, a gente tem um conjunto de várias coisas aqui que são, primeiramente, sem regulamento é proibido, né? É crime contra a saúde pública exercer a medicina em qualquer um dos seus ramos, arte dentária ou a farmácia, homeopatia, enfim, todas essas leis, né? Em qualquer um dos seus ramos sem estar regulamentado, então é proibido exercer sem ter uma lei, desculpa, sem estar regulamentado pelas leis, né? Aqui no caso, sem ter um conhecimento, um estudo, algo constatado, comprovado pela lei, tá bom? Um conhecimento científico comprovado pela lei. Então é proibido, né? Antigamente também, olha só, sobre práticas do ofício denominado curandeiro também é um crime contra a saúde pública, né? Está sendo destacado aqui. Enfim, então não é somente abandono pela comunidade das práticas terapêuticas da magia. Tem várias outras coisas, né, e que o que o artigo descreve pra gente, né, que a legislação, né, os artigos, aliás, a legislação penal vem evidenciando. Então, não é somente a letra D, por esse motivo não seria a letra D. Gente, condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura, sim, condenação. Por quê? Porque tem que foi proibido, né? Antigamente, principalmente no período da Idade Média, os médicos, né, a medicina em si, muitos até a questão, gente, para vocês terem uma ideia, agora, né, na contemporaneidade, né, com que o tempo foi evoluindo, que se separou a medicina, a profissão da medicina com a farmácia, né? Enfim, porque antigamente, né, a gente tinha aí os alquimistas, né? Vocês podem pesquisar sobre a questão da evolução da medicina, da ciência, da saúde, enfim, teve várias transformações. Então, aqui a questão de curandeiro, né? Havia-se muito na Idade Média. Então, assim, até as profissões serem regulamentadas, separados, os conhecimentos científicos, né? Assim fica mais fácil pra gente. Os conhecimentos científicos serem separados um dos outros, né? Foram muitas transformações. Então, assim, antigamente era tudo junto, né? A questão da saúde, né? Dos curandeiros, dos alquimistas, né? Então, era uma profissão conjunta, né? Era ligado a esses conhecimentos. Hoje que com a transformação que a gente tem as profissões, né? A profissão da farmácia, de outros conhecimentos científicos. Então, assim, foram evoluindo. Aqui no caso, a questão específica, ela vem destacar, evidenciar, né, como crime contra a saúde pública, a condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura. Por quê, gente? Por quê? Como assim? Porque aqui ela vem condenar a prática aqui de exercer a medicina, aqui no caso a ciência da saúde, enfim, ser proibida aqui no caso, no quesito de sem estar licenciado em relação às leis, sem ter uma legislação aqui que comprove um conhecimento científico. Fica mais fácil assim. Não sei se dá para vocês entenderem. Por esse motivo, ou seja, a questão do curandeiro. Aqui no caso, aqui no caso está proibindo o exercício de cura, né? Porque antigamente, gente, tinha muito o exercício de cura, de curandeiros, né? Não era uma profissão específica. Então, aqui no caso, essa legislação vem condenar práticas de cura, né? Aqui no caso de
homeopatia, enfim, de várias outras coisas nesse quesito, sem uma legislação. Então, aqui no caso, essa legislação, esses artigos, ele vem proibir sem ter uma titulação, né? Fica mais fácil assim, sem ter um conhecimento, sem ter, hoje, né? A gente tem os cursos, a gente tem as leis, né? Que a pessoa estudou e tem determinado, e tem um certificado desse conhecimento reconhecido por lei. Fica mais fácil assim para vocês. Resumindo, aqui no caso, essas leis vêm para proibir qualquer pessoa que não tenha um conhecimento específico, que não tenha uma preparação, que não tenha uma lei que assegure que tem um certificado, um conhecimento, né, um curso, né? Fica mais fácil assim, e naquele determinado assunto, naquela determinada profissão. Então, essa legislação, esses artigos, eles vêm proibir qualquer exercício, qualquer prática sem ter uma legislação que assegure, ou seja, um determinado curso, um certificado de que a pessoa possui um conhecimento específico assegurado pela lei. Resumindo, ou seja, quando você faz um curso, você tem um certificado, né, de que você fez aquilo, de que você é especialista em algo assegurado por lei. Tá certo? Então, esses artigos, eles vêm proibir a prática da medicina, da ciência, né, aqui no caso, o ofício de curandeiros, ela vem proibir que essas práticas, aqui como crime, né, contra a saúde pública, que essas práticas sejam realizadas sem um conhecimento específico, não só ela, né, a arte dentária, da farmácia, homeopatia, dosimetria, hipnotismo, enfim, todas essas práticas sem ter um conhecimento específico, sem estar assegurado por lei. E por isso que ela vai proibir. Exatamente essa é a questão da né? Olha só, a condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura. Ou seja, não é somente aqui no caso, né? Claro que tem homeopatia, tem outras coisas interessantes, né? Aqui no caso, ela vem proibir por lei essas práticas que não tenham essas pessoas, né, que eram curandeiras, ou seja, que não tinha um certificado, que não tenham certificado ou que sejam asseguradas por lei, tá certo? Fica mais fácil assim. Tá bom? Para explicar, né? Espero que vocês consigam entender. Aqui no caso, ela vem proibir toda ou qualquer profissão, né? Aqui no caso, que profissão ou a profissão não, ofício, né? Aqui no caso, exercer, né? Praticar esses atos, toda ou qualquer pessoa que praticar esses atos que não tenha um certificado, uma qualificação, um registro assegurado por lei para exercer determinada profissão, né? Você tem um certificado, uma comprovação de que você estudou para aquilo, né? Aqui no caso, mesma coisa, para medicina, para farmácia, para odontologia, né? Para exercer essas atividades, aqui no caso essa lei ela vem proibir aqueles que não têm o conhecimento, que não fizeram determinado curso, vamos colocar assim que fica mais fácil, né? Para poder ter um certificado assegurado por leis, né? Aqueles que não estão assegurados por lei é proibido, tá certo? Qualquer tipo de ofício que não tenha um reconhecimento legal, né, por leis, em relação a essas determinadas profissões, belezinha? Por esse motivo que vai ser a letra E, tá bom, gente? Bom, gente, espero que tenha ficado um pouquinho claro para vocês, né? Mas bem interessante essa questão, ela é da ela é da Primeira República, né? Bem interessante essas questões de artigo, né? Aqui no caso do Código Penal. Beleza? Bom, gente, bem interessante, né? Espero ter ajudado vocês. Não deixe de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Curta e compartilha e vejo vocês nos próximos vídeos aí, tá bom? Bons estudos!